Será mesmo possível uma escola sem partido? Será que é possível exigir do professor uma postura neutra dentro da sala de aula? Senhoras e senhores, meu nome é Duarte Henrique, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu gostaria inicialmente de destacar um aspecto importante do Escola Sem Partido, que é exatamente o fato de que esse projeto trouxe à tona a discussão sobre educação. E é interessante notar que essa discussão não tem ficado restrita a ambientes tecnocráticos, ou seja, apenas entre os técnicos e os profissionais da educação. A sociedade como um todo tem participado, até porque há um certo consenso sobre a questão da doutrinação nas escolas. A gente não pode aferir com precisão o nível, o tipo, enfim, a quantidade ou a forma desse tipo de doutrinação, porque até onde eu sei nunca foi feito nenhum trabalho sério de pesquisa e de investigação nesse sentido, mas há um certo consenso de que existe a doutrinação. Também concordo com aqueles que não veem na questão da doutrinação o problema mais grave da educação brasileira, definitivamente não é. Na minha opinião, por exemplo, quanto menos Estado na educação, melhor. A interferência do Estado, seja na esfera privada ou na esfera pública, na educação, para mim, é o que há de mais nocivo. É claro que a questão salarial, a questão de condições em sala de aula, infraestrutura, repasse de recursos, todas essas questões são importantes, mas não me parece intelectualmente honesto combater uma coisa com a outra. São argumentos sobre outras questões. São questões importantes, mas que não estão diretamente ligadas à questão da escola sem partido. Por isso, é fundamental que quem queira discutir minimamente, com alguma substância esse assunto, leia os projetos de lei. Eles estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados. Se você colocar lá no Google PL 867/2015, você vai ter acesso a eles também, porque eu tenho visto muita gente cometendo impropriedades e com pensamentos bastante equivocados simplesmente porque não leu o projeto. Então tem gente que está dizendo que o professor vai ser proibido de falar sobre sexualidade, sobre política dentro da sala de aula. Isso não é verdade. Tem gente achando que, por exemplo, que o professor vai ser amordaçado pelos alunos, preso e questionado, interrogado. Gente, aqui ó, peguei aquela professora que estava com o manifesto comunista na bolsa dela aqui ó. Você sabe que eu vou tirar ponto de você por isso, né? Quem lê o projeto sabe que essas coisas não são verdades. Outra coisa importante que tem que ser levada em consideração nesse debate, que eu tenho visto muita gente deixando de lado, e não é preciso ser nenhum profissional da educação para saber disso, é que o processo de educação pode ser dividido basicamente em duas etapas. Nós podemos fazer uma abordagem assim: informação e formação. A informação diz respeito ao conteúdo, às informações que você recebe, aquele conteúdo. O processo de formação diz respeito àquilo que você faz a partir das informações que você recebe e como você aplica isso na sua vida, no seu desenvolvimento como ser humano, nas mais diversas esferas. O processo de informação na educação, ele cabe primordialmente à escola, enquanto o processo de formação cabe primordialmente à família. Se os pais são ateus, evangélicos, católicos, militantes da causa LGBT, etc., eles têm a primazia em estabelecer o tipo de formação que eles vão querer dar para os filhos deles. Nós não estamos no estado totalitário em que a posse ou a responsabilidade das crianças é do Estado. Não, a família, com o auxílio do Estado, tem esse dever e tem essa prerrogativa. É a família que escolhe o tipo de formação que essas crianças vão ter. O processo de informação, não. Esse fica a cargo da escola. É claro que essas linhas elas não são estanques. A escola também participa do processo de formação, assim como a família, dependendo dos níveis de instrução também dos pais ou dos responsáveis, também participa do processo de informação. Mas a primazia da informação cabe à escola, a primazia da formação cabe aos pais. Portanto, exatamente por isso, um outro mito que deve cair por terra é a ideia de que dentro da sala de aula exista algo como um sigilo. Não existe isso. Tem muita gente dizendo, mas vai quebrar o sigilo, a confiança entre professores e alunos, mas não existe sigilo dentro da sala de aula. Muito pelo contrário. Os pais, por serem responsáveis, pelo processo de formação dos filhos, eles têm o direito de ter acesso, sim, aos tipos de informação que são repassados para os seus filhos na sala de aula. A sala de aula não é um confessionário. A sala de aula não é um consultório de psicologia, onde o que acontece dentro da sala de aula fica na sala de aula. Acho que tem gente confundindo, A frase é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então não existe essa coisa de sigilo dentro de sala de aula. Não sei de onde tiraram isso. Essas questões têm que ficar bem fixadas porque são importantes para o debate do projeto. Então, é possível o professor realmente se manter neutro, imparcial dentro da sala de aula? Muita gente tem defendido que isso não tem como, porque o professor sempre vai ter que se posicionar, etc, etc. Eu acredito que sim. Se o professor for intelectualmente honesto, tiver compromisso com o que realmente é educar, não simplesmente doutrinar ou passar um ponto de vista
unilateral de um determinado assunto, ele consegue. E eu vou utilizar 3 exemplos bem rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. O primeiro exemplo é de história geral, Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um fato, foi um marco histórico inquestionável. Agora, a Revolução Francesa, ela deve necessariamente ser abordada sob pelo menos 2 perspectivas. Uma perspectiva mais progressista e uma perspectiva mais conservadora. Se você adota a perspectiva progressista, ou seja, de que a Revolução Francesa foi a conquista e a garantia dos direitos do cidadão, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a libertação de um regime antigo que era opressor, etc, etc. Você pode adotar essa perspectiva mais progressista como uma conquista da humanidade. Agora, você também tem que adotar a perspectiva mais crítica, que seria a do conservadorismo. Você pega o livro do Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Você percebe que a abordagem que ele faz da Revolução Francesa é completamente negativa. Ele é um crítico ácido e ferrenho da Revolução Francesa como um movimento que simplesmente perdeu, saiu do controle com assassinatos, com barbaridades, com ateísmo exagerado e etc. Essas questões têm que ser levadas em consideração. Se o professor aborda só o aspecto, entre aspas, progressista, ou se ele aborda apenas o aspecto conservador, ele não estará sendo imparcial, muito pelo contrário, ele estará fazendo uma leitura parcial da história. As críticas que os ingleses fizeram à Revolução Francesa, elas são válidas. A França foi um país que depois dessa revolução se desestabilizou e teve uma série de regimes políticos. A Inglaterra não, com todos os males, né, manteve ali a sua monarquia constitucional sólida até hoje. Outro exemplo que a gente pode mencionar, esse de história do Brasil, é o seguinte: o regime de governo que se instaurou no nosso país a partir de março de 1964 foi uma ditadura militar ou foi uma revolução? Nenhuma das duas coisas. Se o professor quiser realmente ser neutro e fazer uma abordagem imparcial, ele vai simplesmente se restringir a narrar os fatos e, a partir desses fatos, fazer com que os alunos cheguem às conclusões deles, se foi uma ditadura ou se foi uma revolução. Ele vai saber reconhecer que houve aspectos positivos, assim como houve aspectos negativos durante o regime militar, regime de governo militar. Duarte, mas eu tenho certeza que foi uma ditadura, porque os militares eles assumiram o poder e depois não quiseram devolver, a mídia sofreu controle, pessoas eram levadas para serem interrogadas, etc, etc. Ok, isso é uma perspectiva ideológica. Você acredita que sim, foi uma ditadura por conta dessas questões, etc. Mas isso é uma postura ideológica. A Duarte, eu tenho certeza que foi uma revolução, porque o governo brasileiro à época estava muito próximo de governos como o de Cuba, União Soviética, e isso aqui iria se transformar numa Cuba continental, etc. Então os militares eles tomaram o poder e tudo o que eles fizeram foi necessário para que se mantenha a ordem. Ok, a gente também pode fazer essa abordagem, mas essa abordagem ela é ideológica. Se o professor for honesto, ou ele faz as duas abordagens, ou ele simplesmente narra os fatos para que os alunos possam, então, a partir da narração dos fatos, chegar às próprias conclusões. Isso vai demandar, obviamente, um esforço aqui intelectual dele, no sentido de saber que ele está educando, ele não está doutrinando. Ele até pode dar o posicionamento dele, mas ele não pode fazer com que a postura dele em sala de aula, que querendo ou não vamos ser inocentes, o professor ele tem sim uma autoridade dentro da sala de aula, ele não pode fazer com que essa postura prevaleça sobre os fatos. Ele, como eu disse, ele pode dar a interpretação dele, mas deixando sempre claro para os alunos que existem essas diversas formas de abordar essa questão. Um último exemplo que eu quero dar, ele é até importante porque ele não está ligado diretamente à questão da história, geografia, sociologia e filosofia, que é onde tem se debatido muito a questão da escola sem partido, é um exemplo clássico da evolução versus o criacionismo. A questão do evolucionismo e do criacionismo, ela tem que ser abordada de forma imparcial dentro da sala de aula. Se o professor quiser, ele pode abordar tanto de uma perspectiva unilateral evolucionista como de uma perspectiva unilateral criacionista e não está sendo imparcial. Então, a minha experiência, por exemplo, eu lembro que o meu professor de biologia, ele em 5 minutos, de uma forma bastante caricaturada, falou que era o criacionismo e aí depois levou uma aula inteira, uma aula e meia inteira falando sobre evolucionismo, como se o criacionismo fosse aquela coisa patética de que um ser superior criou tudo a partir do nada, depois colocou 2 seres no jardim do Éden e pronto. Todo mundo sabe que isso, na verdade, até porque criacionismo e evolucionismo, eles não se opõem. Quem estuda mais a fundo sabe que o criacionismo fala de uma coisa e o evolucionismo fala de outra. O criacionismo trata mais a questão da origem da vida. O evolucionismo não trabalha sobre questões de origem da vida. Ele trabalha a partir de uma perspectiva de que a vida existe e que essa vida evolui a partir da existência dela, mas não existe uma contraposição de uma coisa a outra. E hoje existem correntes teológicas que são totalmente compatíveis
com o evolucionismo. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão aqui, mas o evolucionismo teísta, o design inteligente são abordagens criacionistas que estão, sim, de acordo com o evolucionismo. O professor, portanto, pode, se ele quiser, até numa abordagem de uma ciência como a biologia, ser imparcial. Eu lembro que na minha sala mesmo, depois da aula, eu fui falar para o meu professor que acreditava no criacionismo. Teve uma colega minha que olhou para mim e tipo... Mas enfim, porque o professor foi tão parcial na forma como ele abordou a questão que realmente não tinha mais para onde correr depois disso. Mesmo nas ciências exatas, o professor ele pode sim manter uma neutralidade caso ele queira. Se você pega aquele livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. A tese dele ali é de que mesmo nas ciências exatas, e o livro dele foi escrito para as ciências exatas, existem trocas de paradigmas assim, repentinas. Então, um paradigma que para a ciência até aqui estava valendo, de uma hora para outra ele deixa de valer. O professor ele tem que ter sempre a humildade de dizer, bom, esse é o paradigma atual, mas não significa que seja uma verdade absoluta. Há ainda uma questão não menos complexa do que as demais, que é a questão da abordagem de temas como gênero, sexualidade, orientação sexual, etc., dentro das escolas. E aqui eu acredito que, assim como no aspecto político, tem que prevalecer o bom senso. É claro que se você isolar as questões e de forma estanque, né, em extremos, ninguém vai concordar que deva ser assim. Se você pega, por exemplo, alguém que defende que não, a única abordagem possível é a abordagem estritamente biológica a partir das funções dos aparelhos reprodutores, e alguém que diz assim, não, a gente tem que orientar realmente sobre formação, sobre orientação, inclusive dando exemplos e fornecendo, enfim, incentivando práticas dentro da sala de aula. Claro que se você olhar a questão por essa perspectiva, ninguém vai concordar com nenhuma dessas abordagens. O grande problema está na zona cinzenta que existe entre elas. É aqui que começa o problema. Portanto, é uma questão que só vai ser resolvida no diálogo. Não existe outra forma de abordar isso a não ser o diálogo. E nesse sentido eu vejo o projeto como uma coisa muito boa, porque ele traz exatamente a partir dessa ideia de neutralidade a possibilidade de que esse diálogo ocorra. E aqui vai a minha primeira crítica ferrenha a esse projeto. É um projeto que prevê a possibilidade da judicialização dessa questão, que na minha opinião é um erro grosseiro. O judiciário já está tão abarrotado de questões às vezes irrelevantes e nós ainda vamos levar outras. Penso que deveriam ser criados nas escolas conselhos, tanto nas escolas de ensino fundamental como de ensino médio, como nas universidades. Conselhos que fossem formados por pais, alunos, professores e direção da escola, onde essas questões fossem discutidas. É claro que é muita ilusão achar que um pai militante LGBT vai entrar em consenso com pais católicos, assim como um pai ateu ou uma mãe ateia vai entrar em consenso com pais protestantes. É claro que eu não estou dizendo isso, mas em sociedades como a nossa deve haver um consenso mínimo, porque é esse consenso mínimo que propicia o progresso da sociedade. Agora, esse consenso mínimo ele só é obtido por meio do diálogo. Não adianta, enquanto as pessoas tiverem pedras na mão ou paus na mão para tentar dialogar, não vai haver progresso algum. Por isso, repito, é um erro a judicialização dessas questões todas. Ou você vai levar para o Ministério Público, é o que o projeto prevê, ou então um canal de denúncias anônimas que pode ser feito. Eu não vejo isso como algo saudável, muito pelo contrário, é saudável trazer à luz esse debate, você criar uma reunião onde a comunidade participasse. Mas Duarte, nessas reuniões, ia sair morte, lesão corporal, agressão, atentados à bomba. Eu até acredito, cara, que no começo sim, mas querendo ou não, esse tipo de situação forçaria a sociedade a aprender a dialogar. E aqui eu evoco aquele conceito que o Karl Popper trabalhou muito bem no seu livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de uma sociedade aberta. O que é a sociedade aberta? A sociedade aberta é a sociedade em que, quando você tem de um lado pessoas com pedras na mão e de outro pessoas com paus, eles abandonam esses objetos e resolvem encontrar uma solução ali por meio do diálogo. A sociedade aberta é exatamente aquela sociedade, diferente da sociedade tribal, que é presa a tradições unilaterais e a conceitos místicos aos quais as pessoas se aferram e não abrem mão. A sociedade aberta é uma sociedade na qual o diálogo vai construindo uma solução. Numa primeira reunião realmente teriam brigas, ameaças de morte, atentados à bomba, enfim, tudo isso. Mas com o tempo as pessoas iriam aprender a dialogar. Porque isso é estar em sociedade. Pode ser que um dia, numa dessas reuniões, chegasse lá um sujeito com a perna engessada, um outro com a cabeça enfaixada e o outro numa cadeira de rodas, fruto da reunião anterior, e de repente, aquele sujeito da cabeça enfaixada olhasse para o cadeirante e dissesse assim: rapaz,
sabe que, será que dessa vez, será que a gente consegue resolver no diálogo? Daí o cadeirante olhar para ele e falar assim, rapaz, mas não é que eu estava pensando nisso da última vez, sabe? Naquela última reunião, antes de você me arremessar do telhado, eu estava pensando nisso. Então, as pessoas vão chegar a uma noção de que é dialogando que se chega a um consenso. E nesse sentido, o projeto Escola Sem Partido é muito bom, porque ele pode ser utilizado para isso, para que as pessoas ali discutam, conheçam aquilo que é diferente e cheguem a esse consenso mínimo de até onde a gente pode ou não ir dentro de uma sala de aula. Eu não vejo outra saída a não ser essa saída. Bom, meus caros, sobre esse assunto é onde o xadrez da minha vida se encontra no momento. Eu gostaria de pedir que, caso você tenha gostado do conteúdo do vídeo, deixe o seu gostei aí, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Se você achar que eu estou aqui no YouTube doutrinando, deixe também seus comentários e inicie o projeto YouTube Sem Partido. O importante é participar. Lembrando sempre, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima!